palavra de Deus fala assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos orar mais uma vez. Deus, eu sou grato ao Senhor, Pai, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, junto com cada um dos meus irmãos, Pai, no qual, Deus, cada um aqui, Senhor, como membro do Teu corpo, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Nós queremos ser limpos pela Tua palavra, queremos ser lavados pela Tua palavra. Que nesse momento aqui, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, que o Senhor, Deus, tem me lavado, tem me limpado, tem me feito, Deus, a cada dia um homem melhor para o Senhor. O meu desejo, Deus, que de igual forma o Senhor me use para que a vida de cada um aqui, Deus, possa também sair daqui transformado pelo poder da Tua palavra, Pai. Deus, eu clamo isso, eu coloco a vida de cada um aqui, Deus, nas Tuas mãos. Que o Senhor cale, Deus, a voz do nosso eu, que o Senhor repreenda toda a artimanha de Satanás que tenta roubar a mensagem. Deus, eu clamo ao Senhor que o Senhor frutifique essa palavra lançada nos nossos corações nessa tarde. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém? Antes de tudo, um copinho de água para mim, por gentileza. Obrigado, Vandão. I love you. Antes de eu falar, de eu compartilhar a respeito da aprovação, eu só preciso esclarecer algo. Obrigado, amigo. Eu gostaria de esclarecer algo aqui a respeito de algo que está no nosso dia a dia. Está no teu cotidiano, você vivencia aí essas duas coisas. Porém, eu creio que o que vai dar êxito para você vencer é você aprender a discernir o que você enfrenta no teu dia a dia. Então, esse texto aqui, Tiago, ele fala tanto de provação, como também ele fala sobre tentação. E são duas coisas que eu e você, se nós não tivermos um discernimento no Espírito, você não consegue entender isso. Existem muitas coisas no teu dia a dia que você vivencia, que se é tentação, tende você a cair nisso e você ficar se condenando. E você não tem êxito até então naquilo que o texto aqui mesmo nos ensina, que é você adquirir uma maturidade, né? Tiago, ele fala bem aqui, ele fala, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então o texto nos deixa bem claro aqui que a aprovação, ela tem um benefício na minha vida e na tua vida. Só que no momento em que eu e você nós somos aprovados, ou melhor, somos provados por Deus, a tentação ela entra muito junto. E com o intuito de fazer com que eu e você não alcance, ou melhor, não tenha êxito na aprovação. Então, para você só compreender, a tentação, Tiago ele trabalha aqui que a tentação ela vem do nosso interior. Ela nasce de dentro para fora. Então isso faz parte de mim, da minha alma, das minhas necessidades. Para que você entenda melhor, assim como Deus é trino, Deus Pai, Filho e Espírito, eu creio também que eu e você nós também fazemos parte dessa trindade. Eu e você nós somos um ser trino também, no qual dentro de você está aí corpo, alma e espírito. Crê nisso? Então isso, Deus me leva a entender isso muito bem. Que hoje o que me dá um ato legal de permanecer aqui na terra é o meu corpo. Se eu não tiver mais esse corpo aqui bonitão, eu não tenho mais uma legalidade para estar aqui na terra. O que seria a alma? A alma é as minhas emoções, as minhas vontades, aquilo que eu sou, meu temperamento, a minha alegria, se eu estou triste, eu não estou, se eu estou alegre, ou se eu sou uma pessoa fleumática, eu não sou, enfim, aquilo que é você, a tua alma. E o Espírito é aquilo que é dado da parte de Deus para governar você, para ensinar você. E a palavra nos deixa bem claro que o Espírito já está sobre nós.
O Espírito Santo habita em nós. Aqui, por que eu estou falando isso? Porque a alma, por si própria, ela é alimentada por 5 sentidos. Quais seriam? Tato, visão, paladar, olfato e visão. Esses 5 sentidos alimentam a minha alma. Por exemplo, eu já falei isso uma vez aqui, e muitos riram e creio que vai acontecer de novo. Você está ali todo apaixonadão porque terminou o relacionamento. Daqui a pouco está tocando lá o Bon Jovi, ou o Scorpio, seja qual for a lenta lá que você marcou teu momento de relacionamento. Love Hurts, do Nazaré. Já vi que essa marcou, tá? Então você pega essas músicas, se você está passando por um momento triste na sua vida e você escuta ela, ou seja, você alimenta a tua alma por um dos sentidos que é a audição, algo acontece. Se você for assim como eu, logo, só questão de tempo, você está ali numa choradeira sem tamanho. Já tem que mudar o som lá, falar, não quero mais ouvir. Você fica mal com aquilo, não é assim? A música não tem esse poder? Outra coisa, a visão. Quantos aqui pegam foto de pessoas que já não estão mais no nosso meio, que você até então queria bem? Aí, de repente, você olha aquela foto, você alimentou a tua alma também, com um dos sentidos, a visão. E logo você olha para aquela foto, já te dá uma tristeza, já bate o teu coração. Assim como também você olha uma foto e, de repente, você lembra de momentos em que você estava curtindo, algo aconteceu, logo te alegra. Então, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, isso é nossa alma. Isso é o que está dentro de nós. E a tentação, de acordo com a palavra de Tiago, ela vem da origem da nossa alma, e não do espírito, e não da nossa carne. Então, o que eu e você precisamos entender é que no momento em que Deus prova eu e você com o intuito de fazer com que você prevaleça e fique firme na fé, e aumente a tua postura em relação a Deus, essa tentação também ela brota. Então, o texto aqui ele fala bem claro. Ao contrário, um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, o primeiro passo para mim entrar de fato na palavra, que eu e você precisamos é aprender a diferenciar a tentação da provação. Provação, ele vem do externo. Ele vem de pessoas, ele vem de circunstâncias e situações que Deus mesmo gera para que haja uma provação na tua vida, para que você mude, para que você de fato seja aprovado mediante aquilo que Ele mesmo já te ensinou. Exemplo disso, uma prova na escola. Você passa ali o mês inteiro adquirindo conhecimento do professor. Ainda mais se for um professor tipo o Paulão ali, que ensina, esclarece, tenta ser o mais. Não é assim, Paulo? Então, abandona essa vida. Aí você pega o professor, ele está ali te explicando e ele chega, né? Eu creio que assim como eu tive professores assim, você também. Chega um determinado momento que ele pergunta, todos aqui entenderam? Eu vou fechar essa matéria, é prova, é assunto de prova. Alguém aqui não entendeu o que eu posso explicar? E de repente você diz que entendeu, beleza. Aonde que você vai provar que você de fato entendeu aquele conhecimento? Onde que você vai pôr em prática aquele conhecimento? No momento da prova. E algo tão de Deus, esse momento da prova, tanto no mundo exterior aí, em relação à escolaridade, que nós vemos que no espiritual é de igual forma. Da mesma forma com que você está no momento de prova, e você não sabe, não adianta você ficar insistindo ali que seu professor for uma pessoa íntegra, que usa a prova para testar o teu conhecimento, não adianta você perguntar para ela, porque ela não vai responder para você. A não ser o Paulão, porque pelo que o Paulão falou, eu acho que ele é daqueles, não, é assim, filho. É. Então, não adianta você ficar perguntando, ô professor, me explica aqui. Não, amigo, agora não tem como mais explicar. O tempo de te explicar já foi lá, eu já te mostrei, eu já expliquei para você. Então, a prova é um momento de silêncio. É um momento onde é só você e você. Mais ninguém. E aquilo que diz respeito na espiritualidade, aquilo que Deus tem para mim e para você, Deus age de igual forma. O momento em que você está sendo aprovado, Deus ele está ali junto com você. Mas não é um momento de você, Deus, o que eu faço aqui, Não, o momento que você está sendo aprovado, você precisa ter discernimento, que o conhecimento necessário você já tem, por isso que você está passando por aquilo.
Só que a tentação, ela entra no momento onde você já tenta resolver pela tua própria força, você tenta resolver ali pelos teus jeitões, e muitas vezes você não tem êxito naquela área. De repente você já cai em pecado, você já está ali se autocondenando, já está se culpando, você já, enfim, perdeu aquele propósito de subir um nível a mais, de ser aprovado, de estar ali junto, em conhecimento a Deus. Então isso eu gostaria que ficasse bem claro para você, que a tentação, ela é do nosso interior, mediante a nossa cobiça, que é alimentado pela nossa alma, pelos sentidos. Aquilo que você cobiça, se uma vez você está ali, eu dei um exemplo uma vez e torno a dar. Você quer adquirir um celular novo aí. Qual que é o celular novo que está aí na área? iPhone 6. Está aí. Se você é gananciosão e quer ter, quer andar na moda, de repente você olha para aquilo, o sentido foi aguçado, aquilo ali você cobiça, aí o que acontece? Você já começa a pesquisar, você já vai lá no YouTube, ver o tutorial, ver se ele fala com você, ver se ele anda sozinho. Ali você já começa a fazer uma grande pesquisa, aí de repente, como se não bastasse, você olha no teu irmão do lado, de repente ele já mexendo na aplicação ali da Bíblia, já vê que é o iPhone, você só espera acabar o culto e já pergunta para ele: ô irmão, o celular é bom? Faz tudo aquilo que de fato o anúncio ali, não, faz e faz até mais. Aí aquilo ali já começa a alimentar você. E se você for como eu nessa área, se você de fato alimentar a tua alma, você vai fazer de tudo para adquirir aquilo. De tudo. Você vai juntar, você vai economizar, você vai ficar devendo para um, vai guardar dinheiro do outro, vai tirar dinheiro da conta de luz, vai fazer qualquer outra coisa para você adquirir aquilo. Esse é o processo da cobiça. Esse é o processo de você querer algo. Então o texto aqui, Tiago, ele fala muito bem, ele fala que você olha algo, e você cobiçando, a cobiça gerando em você, a ponto dela dominar você, é só questão de tempo, você vai efetuar aquilo que você cobiçou. Que ele está falando aqui no contexto de pecado. E uma vez você pecando, você consumou, até então, a morte em você mesmo. Então isso eu gostaria que ficasse bem claro. Fica claro? Está bem claro? Provação provém de Deus e vem do meio externo, e tentação eu mesmo gero. Por que eu estou falando isso? Porque se eu parto do princípio que a tentação provém de dentro, eu posso abortar ela. E o fato de você estar tendo a tentação, passando por tentação, não quer dizer que você é desqualificado ou você está pecando. Você entende? Então a tentação, ela passa por um processo de frutificação, semeadura e colheita. Então no momento da semeadura, e no momento em que você está ali regando isso, você pode abortar ainda, para você não ter que colher o fruto da tentação, que vai ser algo ruim para você. Não vai ser algo ruim, não vai ser algo bom que vai te levar. Brunello, como que eu consigo separar então, no meu dia a dia? Como que eu consigo diferenciar no meu dia a dia? Simples. Provação sempre vai ter um intuito de levar você a se aproximar a Deus e fazer a vontade do Pai. Tornar você uma pessoa melhor para Ele. Provação. Tentação. Fazer com que você não se aproxime, não receba aquilo que até então Deus tem para você. Esse é o intuito da tentação. A tentação, na verdade, ela não provém de Deus. Tanto que o texto diz aqui, aquele que está passando por tentação, não diga que Deus está te tentando. Porque o mal não pode tentar a Deus. Então o Tiago ele deixa bem claro que a tentação não provém de Deus. Então quando você estiver passando por uma luta, que nem muitas vezes eu converso com outro e falo, irmão, estou passando uma luta. Aí a hora que ele começa a me falar da luta, eu já discerno, por entender isso, eu já discerno que é uma tentação, que ele mesmo que está passando por aquilo. Que ele pode abortar aquilo ali. Mas como alguns também chegam para mim e falam, Brunello, estou passando por uma provação. Aí começa a compartilhar, de fato, irmão, esse é o momento de você ficar em silêncio. Com o teu coração em Deus, buscando discernir, para que o Espírito ajude você a passar por isso. E você, mediante uma decisão, você possa ter êxito naquilo que Deus está te provando. Amém? Então vamos lá. Este texto da Bíblia diz algo que para nós pode ser uma loucura. Considerar provações como algo bom e conseguir ver além das dificuldades do momento, realmente é um grande desafio para todos nós. Tiago afirma que se formos perseverantes até o fim,
isso produzirá em nós maturidade e integridade, até que nada nos falte. Qualquer um pode reconhecer uma luta, traz maturidade na vida. No entanto, a Bíblia nos traz algumas instruções claras que nos mostram o significado de ter perseverança com ação completa, como o versículo 4 do texto que lemos, que fala assim: ora, a perseverança, Tiago 1, versículo 4, fala assim, desde o versículo 2, fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que me chama muita atenção nesse texto é o que fala no início do versículo 4, fala assim: a perseverança deve ter ação completa. Aí, mediante este conceito que Tiago traz aqui sobre esta perseverança completa, precisa ter uma ação, uma atitude completa, para que de fato eu possa ser aprovado. Aí eu quero trazer 4 coisas aqui rapidamente para você, no qual eu vejo que demonstra a atitude da minha parte para com Deus, que de fato esta perseverança está tendo algo completo, está sendo algo completo em minha vida. Então eu discerno a tentação, consigo separar a tentação da provação. Aí no momento da provação, Tiago aqui ele me traz a instrução que eu preciso ser perseverante no momento e ter bom ânimo. Então você está passando por escassez, você está passando por alguma dificuldade que não é interna, gerado por você mesmo, mas que você consegue discernir que algo está acontecendo e que você não consegue explicar. Tenha bom ânimo, tenha alegria, seja uma pessoa alegre no momento que você está passando por isso. Tiago fala isso. E isso aos nossos olhos é uma loucura. Pô, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou vivenciar isso? Então, Tiago aqui, ele nos traz esse entendimento, que é perseverar de uma forma que deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, essa é uma condição minha e tua hoje. Então, se está aqui hoje, é porque Tiago, ele não ia falar se não fosse possível para mim e para você. Então, é possível para mim e para você vivenciar isso. Primeiro ponto, que no momento em que você estiver passando por uma provação e não tentação, que você precisa ter isso muito claro, é vigiar as nossas reações. Primeiro ponto que você tem que, no momento de provação, é você cuidar com as tuas reações. Cuide das tuas reações. Por que eu estou falando isso? Provérbios 4, versículo 26 fala assim: veja bem por onde anda, e seus passos serão seguros. Provérbios 25, 28, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então nós vemos aqui que Salomão lhe traz o entendimento, que eu e você nós precisamos cuidar no momento das lutas, das aflições, no momento da provação. Você precisa estar atento, você precisa estar vigilante, para não acarretar mal a você. Antes de passar por um momento difícil, é fácil falar, mas na hora muitos se descontrolam e fazem o que não deveriam fazer. Conhecemos as pessoas não por suas ações, e sim por reações nos momentos de tensão. Então muitas pessoas falam: eu conheço fulano, conheço Jesus, só olhando a atitude de Jesus. O Jesus, estou falando lá, meu irmão Jesus, erga a mão lá, Jesus. Eu conheço Jesus pela ação de Jesus. É fácil olhar e julgar a atitude, o coração do Jesus pela atitude dele. Olhar e ver que ele é uma pessoa boa, uma pessoa má, só pela simples ação dele. Agora você quer conhecer Jesus, o Jesus, na integridade de quem é Jesus mesmo, é na reação dele mediante aos comportamentos do dia a dia. Ande com Jesus de carro no centro de Curitiba e você vai conhecer quem é o Jesus. Ande com o Charlie, na garupa do Charlie, na moto, e você vai conhecer quem é o Jesus. Ande comigo, você vai conhecer quem eu sou, nas minhas reações no meu dia a dia. Porque o fato de falar que é fácil no momento da provação, no momento da luta,
É fácil na teoria eu e você chegarmos a lá que é fácil de passar, é uma coisa. Mas a hora que você está vivenciando aquilo na real, que você tem o discernimento que de fato é uma aprovação da parte de Deus, meu querido, você sabe que não é fácil. Pelo menos para mim não é fácil. Mas ele se torna fácil mediante o conhecimento. Quando eu conheço a forma de agir, a forma de me portar mediante aquela aprovação, que vai determinar se eu vou ter êxito ou não, vou ser aprovado ou não. Então é muito fácil falarmos, mas é no momento das nossas reações, nos momentos de tensão, que nós nos conhecemos. E com isso é verdade. E como isso é verdade, muitos ao serem traídos, maltratados, humilhados, querem dar o troco na mesma moeda. Ou ao verem que as coisas não saíram bem como esperavam, se revoltam e começam a ter atitudes que desagradam a Deus e trazem consequências traumáticas para as suas próprias vidas. A Bíblia sempre nos mostra que o melhor caminho é o amor, perdão e mansidão. Passar por esses momentos difíceis com perseverança, atitude que agrada a Deus, é reagir como a Bíblia nos ensina e não como nosso impulso manda. Então, discernir esse momento e vigiar as nossas reações, isso só é possível se você for uma pessoa pegada à palavra. O momento em que você começar a vivenciar a palavra, onde a palavra fala sobre o fruto do Espírito, em Gálatas, onde a Bíblia fala também em Coríntios, Paulo nos ensina a respeito dos dons do Espírito, você andar em cima disso. Então é no momento da atitude que você conhece a tua reação. Se você não tiver um entendimento daquilo que Deus veio, daquilo que Deus espera você, qualquer coisa que você fazer está valendo, não é real? Se não tiver um parâmetro de como você deve se comportar, seja ela moral, né, no sentido moral, tua conduta moral no teu dia a dia, se você não, lá no teu local de trabalho, se você não tiver um padrão desse entendimento da parte de Deus, saber que você tem que ser verdadeiro em tudo que você faz, a primeira oportunidade que você tiver de mentir, você vai mentir, você vai enganar alguém. Ninguém te cobrou que você tem que ser verdadeiro. Mas a partir do momento que você tem luz a respeito da verdade, daquilo que Deus tem e pensa a teu respeito, a conduta que Cristo, né, tem um livro muito conhecido, acho que do Max Lucado, né? Em teus passos que farei Jesus. É do Max Lucado? Ninguém sabe? Mas tem um livro aí com esse título, agora não lembro bem o autor, que ele fala em teus passos o que faria Jesus. E esse livro ele fala bem sobre isso. O momento em que você está ali de tensão, uma coisa que ajuda você muito é pensar nisso. Pô, nesse momento aqui, se Jesus estivesse dirigindo aqui, ou se Jesus estivesse nessa situação, o que será que ele faria? Miserável, vou te fulminar. E buzina, barbeiro. Sabe que ele faria isso? Isso é simples, para você conseguir identificar aonde você tem falhado. Então, eu vejo que esse ponto é crucial na minha vida e na tua vida, para permanecermos perseverando, a ponto de sermos aprovados. Segundo ponto, buscar a Deus com mais intensidade. Salmo 121, 1 e versículo 2 fala assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse texto aqui é o momento em que Davi está fugindo de Saul e ele está passando por uma provação. Ele não gerou aquilo ali. Aquilo ali, de fato, Deus estava provando ele. Aí ele estava ali fugindo de caverna em caverna, passando por toda aquela luta ali, e de repente aquela angústia no coração dele logo vem, pô Deus, por que eu estou passando por isso? Por que tudo isso? Aí logo Deus começa a ensinar a Davi, que Deus estava permitindo ele passar por aquilo, para que ele tivesse uma maior dependência da parte de Deus. Então, meu querido, a aprovação que se enfrenta no teu dia a dia, um dos intuitos da parte de Deus é fazer com que você dependa mais dele. Fazer com que você busque mais a ele. Todos que eu converso, o cara chega para mim e fala, estou passando por isso, mas irmão, o que você está fazendo? Não sei. Não vai vencer. Você não vai ter êxito nisso, nessa área específica. Então você vai ter êxito buscando a Deus, se aproximando de Deus, se aprofundando, conhecendo, sabendo qual é aquilo que Deus pensa a teu respeito,
aquilo que Deus pensa naquilo que você está passando no momento. E isso é possível, meu querido. Isso é possível. Então nós vemos que Davi ele teve essa atitude. Em tempos difíceis, nem sempre buscamos socorro aonde deveríamos. Contudo, dizemos que a nossa busca por resolver as coisas na força do braço e no nosso tempo é muito mais frequente do que buscarmos a Deus. Pois para nós é um processo demorado. Quando estamos passando por momentos difíceis, momentos de tristeza, de doença, de aflição, buscarmos a Deus é o mais inteligente a se fazer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais lermos a palavra, quanto mais falarmos com Deus, quanto mais buscarmos relacionamento com pessoas que amam a Deus, mais teremos fé, direção e mais nos sentiremos amparados por Ele. Quando buscamos a Deus e Sua palavra, temos força para agir como devemos agir e tomar decisões corretas. Então, como no meu coração existe uma inclinação muito grande em ajudar pessoas envolvidas com drogas, devido ao que eu passei, então sempre que hoje eu tenho uma perspectiva diferente em relação a ajudar essas pessoas. Então, uma das coisas que quando elas chegam até mim, que eu entendo muito bem claro é o seguinte: não lute contra a droga, não lute contra a maconha, não lute contra o cigarro, não lute contra a cocaína, porque isso faz parte da tua carne, isso já está em você, é algo prazeroso para você. Uma vez eu falei aqui, torno a falar, todos que querem, os caras que querem mesmo se matar, eles não vão usar droga, porque a droga dá uma euforia, dá uma alegria, embora não exista um momento que dá uma angústia, mas ninguém que está usando droga não olha para ele e diga assim, o cara está lá querendo morrer. Não, o cara que quer morrer, ele vai se matar valendo mesmo. Vai arrumar uma arma, vai tomar veneno, vai se jogar de um prédio, alguma coisa, vai ter uma certeza que ele vai morrer. Então, eu parto do princípio que uma pessoa que é envolvida com droga, ele não tem que ficar lutando só contra ficar abstinente, ficar sem o uso da droga. Eu consigo encontrar isso na minha vida e todas as pessoas que têm feito até então aquilo que eu tenho aconselhado, que é buscar a Deus. Você não consegue abandonar o pecado por si próprio, é Deus que permite que você faça isso, é Deus que te dá força para você vencer isso. Então a palavra fala, o próprio Tiago ele fala, ele nos ensina, sujeitai-vos a Deus, resisti ao mal ou ao diabo e ele fugirá de vós. É o que o texto fala. Então o texto ensina bem claro, sujeite primeiramente a Deus. Aí o mal vai vir, a tentação vai vir, aí você rejeita esse mal. Mas você rejeita esse mal porque você está nele. Porque se você não estivesse nele, não tem como você tentar resistir, porque você não vai conseguir, meu querido. Tanto que aqueles que ainda fumam ou estão passando por um processo de libertação, você sabe que quanto mais você tenta, parece que pior fica. Quanto mais você tem esforço teu, menos você consegue. Meu querido, de novo, tirando o fardo de você, não fique lutando contra isso. Busque Deus. Porque se você automaticamente buscando Deus, a palavra dele mesmo fala que é ela que nos lava, é ela que nos purifica, é ela que nos limpa. Então, se hoje eu estou aí, de acordo com o Ministério da Saúde, aí, que diz que uma vez adicto, ou uma vez usuário de droga, você é até que Jesus volte, claro que eles não falam Jesus, mas até que você morra. Né? Então, no pensamento deles, eu estou aí 16 anos, aproximadamente, sem usar droga, mas eu ainda sou um drogado. Isso é o que o Ministério da Saúde diz. Porém, a palavra de Deus me fala, em João 8,32, conhecereis a verdade vos... No versículo 36, conhecereis o Filho vos, verdadeiramente vos... Então, eu sou livre, eu não sou mais drogado, sou um filho de Deus regenerado. É isso que a Bíblia fala a meu respeito. Né? Mas o que eu quero falar com isso? Isso só me deu mérito para entender isso, porque eu busquei Deus. Os momentos de luta, eu ia para a Bíblia. E vou até hoje. Os momentos de aprovação, que eu sei que eu estou ali passando, seja aprovação ou a tentação, eu corro na Bíblia. Eu tenho que correr, conhecer, saber qual é a instrução, o que eu preciso fazer no meu dia a dia. E aqui o bom que eu anotei aqui é o seguinte, não só pegue a Bíblia, mas ande com pessoas que respiram Deus, que falam Deus, que o coração está cheio. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Então ande com pessoas que está cheio o coração dela de Deus, para que ela possa passar para você, para que ela possa influenciar você. Então eu sempre falo para a piazada, ande junto comigo, fique comigo, vamos
caminhar junto, que eu vou falar da parte de Deus, quero falar, tanto que é tão engraçado, que daí eles estão conversando comigo, daqui a pouco estão contando experiência de derrota, porque eu fumava maconha. Eu não quero saber isso aí. Escuta o que eu tenho para te falar. O que você tem, não adianta você me falar, você não vai me edificar em nada me contar isso. Ali nós começamos a um trabalho de começar a identificar o que de fato leva ele a usar droga. Então eu tenho essa dica para você. No momento que você estiver passando por isso, busque a Deus, se lance. E depois que resolver isso, você chegue para mim e fale, de fato eu fiz, não deu certo. Chegue e fale para mim. Brunello, eu estava passando por isso, chorei na presença de Deus, comecei a ler Bíblia, comecei a escutar os louvores da harpa, comecei a cantar hino da harpa cristã, comecei a fazer tudo que até então sei que vai edificar a minha vida. Se você chegar para mim e falar que não deu certo, meu querido, me avise, porque daí eu também estou por fora. Alguma coisa estou fazendo errado na minha vida. Dá certo, se você buscar a Deus. Terceiro ponto, trazer memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações 3, versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Lamentações é um livro escrito por Jeremias no momento de grande angústia que o povo de Israel está passando, enfrentando. E se você estudar todas as Lamentações, você vê que de fato é uma carta de lamentação mesmo, da parte do profeta Jeremias. E esse é o momento que ele fala, pô Deus, estou passando por isso, estou passando por aflição, estou passando por várias coisas. Mas nesse momento ele conseguiu identificar algo que ajudou ele, e ajuda a minha vida e meu desejo que ajude você também. Trazer aquilo que te dá esperança. Esse momento que você está passando por provação, não adianta você ficar com os teus olhos fitados na provação. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Mas o que seria isso que te dá esperança? Vejo muitas pessoas que adquiriram o vício de murmurar e ser sempre negativas diante das situações. Isso é como um vírus que se espalha e contagia os que estão por perto. Existem momentos de luta, desespero, decepção e tristeza em que fica muito difícil enxergar algo bom. Você não conhece pessoas assim? Eu conheço. Você vai contar para ela algo bom, ela tem o dom do desespero, da decepção, e vamos colocar aí do miseravão, de chegar para você e conseguir achar um ponto negativo ainda. Ela já criou esse vício que tudo é ruim para ela. Conhece pessoas assim, não? Que tudo, ela chega para você, ela não tem uma palavra de ânimo. Você sai mais pesada do que alegre. Você chega perto da pessoa contando algo ali que se quer animar e permitir que ela também seja contagiada. Mas o mal, o negativo nela é tão forte que no lugar de você animar ela consegue te desanimar. Você sai dali pesado, com um fardo nas costas. Então isso é algo normal já. E se eu e você nós não cuidarmos, nós também no momento de provação, você também se torna uma pessoa assim. Porque isso eu acho uma sutileza da parte carnal nossa e também do miseravão, de fazer com que você tenha uma sensibilidade de ficar olhando só as coisas negativas e não olhar uma provação como algo bom. E quando o Tiago vem propor para mim que eu e você nós temos que ter bom ânimo ao passar por esse momento de luta, é um confronto para as pessoas negativas. A pessoa que não consegue ver isso aí, ela olha e fala, não, está por fora esse livro aí, podia ter saído aí mesmo do canon, nem fazer parte da Bíblia. Mas se ele colocou aqui, é porque eu e você nós temos o privilégio de ler isso aqui e saber, nesse momento é um momento que eu tenho que me alegrar. É um momento que eu tenho que ter a sensibilidade e aproveitar esse momento aqui para ser aprovado. Precisamos crer num Deus de milagres, lembrar do que Ele já fez de bom no passado e o que tem feito de bom no presente. Precisamos lembrar-nos daqueles que nos amam, dos sonhos para o futuro e tantas outras boas coisas da vida. Quando insistimos em encher a nossa mente com pensamentos negativos, mais as coisas ficarão difíceis. Mas quando entendemos o benefício de trazermos à memória aquilo que nos dá esperança e declarar por fé tempos melhores, aí sim veremos o poder de Deus atuando em meio às nossas fraquezas. Então pense, meu querido, na visão, projeto. Comece a pensar naquilo que você vai alcançar em Deus. Brunello, mas a Bíblia diz que eu tenho que pensar.
viver cada dia o seu mal. Está falando do mal ali. Não está falando da visão. É aquilo que Deus tem. Você sonhar os sonhos de Deus. Aquilo que Deus tem para você. Traga isso. Traga a esperança. Traga isso para te dar esperança na tua mente, na tua vida. Lembre de coisas que Deus já fez para você. Todas as vezes que eu enfrento uma dificuldade financeira, que parece que já é meio normal isso na minha vida, mas eu sempre lembro, Deus sempre me remete ao passado, daquilo que Ele já fez na minha vida. E isso logo já me dá uma tranquilidade, eu já começo, não, Deus, eu creio que o mesmo Deus que supriu e fez algo lá no passado, é o mesmo Deus que vai fazer hoje também. Deus crie meios para que eu possa sair dessa dificuldade, passar por isso. Então você começa a lembrar de coisas que Deus já fez na tua vida. E aí eu te pergunto aqui, quantos aqui, se você lembrar aí do teu passado, aí vamos colocar aí uns 2, 3 anos atrás, que até então você já é cristão, né, vivendo, senão eu pergunto isso, aí 3 anos atrás estava envolvido com droga, aí, morrendo aí no pecado, declaro que você não vai ter nada de bom. Mas eu digo aí, quantos aí de nós, que você consegue lembrar de coisas do passado que Deus fez para você? Deus não fez? Que o que difere de mim, de você, das demais pessoas, que muitas vezes, teoricamente, não acreditam que existe um Deus, é aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Ontem mesmo eu estava conversando com os meninos lá próximo à minha casa, que não tem argumento. Tudo que eles tentaram passar para mim, de Santo Daime, tantas outras coisas que eles estavam querendo me discipular lá, não existe uma experiência real. Agora, o que eu passo, o que eu vivenciei na minha vida com Deus nesses 15 anos é real. Se você vir conversar comigo, eu consigo falar detalhes de coisas que não tem como você falar que é coisa de sorte minha. Ou da lei da atração, de mais não sei do que. Não, é real. Um Deus pessoal junto comigo. Então, isso é possível. E o quarto e último ponto, oportunidade de testemunhar. O momento que você está passando por provação é o momento onde você tem a oportunidade de testemunhar daquilo que Deus tem feito e pode fazer na tua vida. Sabia disso? O texto lá de Lucas 21, versículo 12 ao 19, fala assim, mas antes de tudo isso, prenderão, Jesus falando para os discípulos, aí Jesus começa a animar eles, mediante ao desafio que eles tinham aqui na terra. Engraçado que você vê totalmente ao contrário ao anúncio do evangelho que está hoje aqui. Olha a prosperidade da parte de Jesus para seus discípulos. Fala assim, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governantes. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Essa aqui é a teologia da prosperidade. Amém? Aqui, ó, Jesus está falando aqui. Ó. Você quer ter prosperidade? Vive isso aqui. A hora que o teu irmão, a hora que a tua mãe, o teu pai estiver entregando você aí para a morte, porque você está aí defendendo o evangelho e anunciando a Cristo, pode saber que você é uma pessoa próspera, que Cristo vive em você. A hora que você estiver passando pelas provações aí, que você estiver enfrentando as dificuldades aí, receba a prosperidade. Jesus está vivendo em você. Por isso que você está passando por isso. É o que ele mesmo fala aqui, ó. E o engraçado é que ele fala algo tremendo aqui para os discípulos. É uma grande oportunidade de você testemunhar. Só que não se preocupe com aquilo que você vai se justificar. Não se justifique. Não queira se defender. Porque eu vou dar sabedoria para você. Eu vou capacitar você para testemunhar aquilo que de fato você precisa testemunhar. Não aquilo que você acha que é necessário, mas aquilo que Deus acha ser necessário.
Então, meu querido, o meu desejo, né, nesse dia chuvoso, é que você saia daqui entendendo de fato que a aprovação você tem que ter essa alegria. E você tem que aprender a vivenciar essas coisas aqui, a ponto de você ter êxito, de fato ser aprovado em Deus. E a conclusão de tudo isso, a Bíblia diz que não virá sobre nós tentação maior do que possamos suportar. 1 Coríntios 10, 13, mas uma versão mesmo mais próxima do original, ele está falando sobre provação. Passaremos por lutas e momentos difíceis. E seguindo esses 4 passos acima, certamente, como diz Tiago, sairemos desses momentos mais maduros e íntegros. Vale a pena seguir a Jesus. Com Ele não estamos isentos de lutas, no entanto, Ele nos dá força e nos ampara a cada momento. Amém? Então creia, meu querido, que Cristo está com você. E esse momento que você está com Cristo, se você está passando por alguma luta, saia daqui alegre hoje. Saia daqui com o coração jubiloso, sabendo que é o momento em que Deus quer aprovar você. É o momento que Deus quer firmar os teus pés na rocha, permitindo que você tenha, daqui uns dias mais, tenha uma outra prova ainda maior. Aí, de repente, você vai ser aprovado de novo, fazendo e tendo essas atitudes aqui na tua vida. Aí, de repente, vem uma outra prova um pouquinho maior. Então, eu gostaria que você saísse daqui refletindo isso, que você estivesse apto a enfrentar as provações que ainda virão na tua vida. Eu confesso para você que quando eu olho aqueles caras lá de Laranjado, lá, que foram decapitados lá, qual que é o país? Síria. Aqueles homens lá que foram decapitados e não foi ainda com a parte do fio, foi com a faca do Rambo, mas com a pior parte da faca, eu confesso para você que essa aprovação, eu creio no meu coração que eu preciso passar por muitas outras provações para chegar a um nível daquele, a ponto de ser decapitado por amor a Jesus. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Espero em Deus que, assim como a semente, eu gostaria que essa palavra de fato caísse como semente no teu coração, crendo que o crescimento, quem dá é o próprio Deus, assim como a cada dia Ele tem feito no meu coração. Então eu gostaria que nesse momento nós orássemos, para finalizar e se porventura, você até o dia de hoje, você foi uma pessoa dessa, negativa, que a todo momento, qualquer situação que você enfrenta na tua vida, você logo tende a murmurar e ficar reclamando e maldizendo, eu gostaria que você se quebrantasse diante de Deus, aí mesmo no lugar onde você está, gostaria que você fechasse os teus olhos e você começasse a pensar em Deus e você pedisse perdão, se reconhecesse isso em Deus, falar, Deus, me perdoe, porque de fato os momentos de lutas e provações eu tenho murmurado, eu não tenho discernido, mas a partir de hoje, que o Senhor me capacite, no momento de aprovação, eu ter bom ânimo, ser uma pessoa alegre, ter um coração esperançoso e ser aprovado pelo Senhor. Esse mundo tem tentado me empurrar a outro caminho.